Quando peço algo a Deus, pergunto a mim mesmo: meu pedido é justo? Essa frase é de Abílio Diniz. E eu fiquei pensando sobre ela outro dia e achei muito apropriado compartilhar com vocês e refletirmos juntos, né? Quando peço algo a Deus, antes pergunto a mim mesmo: meu pedido é justo? Temos que nos conectar com Deus, né? Eu não consigo entender a vida humana sem essa busca de conexão com o Criador. Existe algo maior que supera as nossas próprias capacidades de reflexão, né? Que criou tudo isso e a gente pode chamar do nome que quiser. O nome que para mim faz mais sentido é esse, é Deus, né? E a gente costuma quase todos os dias estar pedindo alguma coisa, né? Que o universo nos atenda. E eu acho que é muito importante a gente refletir sempre do que estamos pedindo, o que está motivando esse pedido e se aquilo é apropriado, se aquilo é oportuno, se somos merecedores daquilo. Porque tudo é ação e reação, causa e consequência. Plantar e colher. Dentro dessa dinâmica, entendo que o pedido a Deus tem muito a ver com isso. Se eu estou fazendo a minha parte para merecer aquilo. É uma boa reflexão, porque senão fica uma coisa meio sem sentido. Se eu não estou fazendo nada para merecer aquilo, por que será que Deus vai nos atender? Vai conspirar para que aquilo aconteça, não é? Lembre-se sempre, somos as nossas escolhas. Somos as nossas escolhas. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos de experiência como consultor, 15 como investidor. Aqui eu compartilho isso através desses quase 1.200 vídeos já publicados aqui no canal. Maratone e faça a linha do tempo. A ordem cronológica dos vídeos para assistir é importante porque vai lhe permitir entender todas as partes, os componentes da história que está sendo contada, porque é disso que se trata este canal, é uma história. Estamos aqui trazendo vídeos, informações, muitas vezes um vídeo se remete a coisas que já foram ditas no passado, eu comento algo que eu já fiz alusão no passado, então essa ordem cronológica de julho de 2020 para cá é importante seguir. Você vai assistindo os vídeos novos e vai depois se programando para assistir 3, 4 vídeos antigos todos os dias e fazendo essa linha cronológica. É a história do livro, né? Se você pula as páginas do livro, você corre um risco sério de perder a compreensão de partes importantes dessa história. Quero começar esse vídeo com um texto que o Henrique Breda postou no seu Instagram há um tempo atrás, com algumas reflexões que eu acho que vale a pena a gente trocar aqui também. Ele disse assim: Aristóteles tem que diploma? E Platão fez mestrado onde? Qual o doutorado de Aristóteles? Conhecimento específico, diz ele, é aprendido na prática, seja sendo um aprendiz de alguém que saiba ou sendo um autodidata. Seja sendo um aprendiz de alguém que saiba ou sendo um autodidata. Warren Buffett, quando começou no mundo dos investimentos, foi buscar Benjamin Graham. Logo que saiu da escola, Graham era a sua grande referência em investimentos e autor do livro O Investidor Inteligente, que influenciou muito o pensamento de Warren Buffett. Então ele foi até Graham e se ofereceu, veja você, se ofereceu para trabalhar para ele de graça. Não queria salário, se ofereceu para trabalhar para ele de graça. Graham olhou para ele e disse: na verdade, você está caro.
Você está caro. Grátis é caro. Graham estava absolutamente certo. Quando se trata de um aprendizado muito valioso, de passar conhecimento específico, como o tipo que Graham daria ao Warren Buffett, Buffett deveria pagar, era muito dinheiro a ele. Perceberam? Buffett deveria pagar muito dinheiro a Graham pelos ensinamentos que ele estaria dando a Warren Buffett. Isso aí lhe diz que essas são habilidades que valem a pena ter. Conhecimento importante só pode ser aprendido perseguindo as coisas sobre as quais você está muito curioso. A primeira coisa que se nota sobre o conhecimento específico é que você não pode ser facilmente treinado para isso. Você o obtém ao perseguir seus talentos inatos, sua curiosidade genuína e sua paixão. Muitas vezes, o conhecimento específico está no limite do conhecimento. Também são coisas que estão apenas sendo descobertas ou são muito difíceis de se descobrir. Nassim Taleb disse: a única coisa que você pode aprender com um professor de escola de negócios é como se tornar um professor de escola de negócios. Para a maioria das atividades criativas e de negócios, não há um roteiro exato a seguir. A maioria das pessoas bem-sucedidas chegaram onde estão criando coisas à medida que avançavam. Elas tentam algo e veem se funciona. E se não funcionar, eles repetem e tentam novamente. Ao longo do caminho, elas estão construindo conhecimento específico. Você aprende esse conhecimento fazendo boas perguntas, criando, falhando, não desistindo, repetindo, tentando novamente, tentando, o tempo inteiro. Esse é o processo por trás de um empreendedor como por exemplo Elon Musk e filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. É preciso fazer boas perguntas, é preciso criar, experimentar, viver, falhar, repetir, ter coragem de seguir em frente. Uma boa reflexão para a gente refletir ao longo dessa semana. Uma boa reflexão para a gente refletir ao longo dessa semana. A gente precisa parar para pensar sobre onde buscar conhecimento, com quem buscar conhecimento. A informação sempre foi algo muito relevante. Até o século XX, a informação era para poucos. Apenas quem tinha um acesso privilegiado a elas detinha o poder. Acontece que já no final do século XX, nós nos deparamos com uma grande revolução tecnológica e com o fenômeno da globalização. Com essa revolução tecnológica, o mundo globalizado se interconectou e o conhecimento passou a ser disponibilizado na rede. Passou a ser acessível a muitos. Portanto, aquele conhecimento que outrora era algo restrito se tornou democratizado. E com isso, todas as pessoas podem acessar conhecimento. Mas a questão é, há uma profusão gigantesca de conhecimento disponibilizado, nem tudo serve para todo mundo, nem tudo presta, há muita coisa que não tem o menor valor que está sendo disponibilizada. Então você precisa ter espírito crítico, precisa ter senso crítico, separar o joio do trigo, saber o que tem relevância, o que não tem, o que presta, o que não presta, o que está certo e o que não está certo. E dentro desse trabalho que você precisa fazer, a velocidade do acesso às informações corretas é fundamental, assim como o uso dessas informações para gerar valor para você. Então, o acesso às informações corretas e a velocidade para transformar essas informações corretas em resultados. É isso que vai nos diferenciar cada vez mais hoje e no futuro.
É isso que vai nos diferenciar cada vez mais hoje e no futuro. Portanto, eu sempre entendi que era muito importante buscar ter boas referências, ter bons exemplos a seguir. Aquela figura do mestre, do mentor, isso é muito importante. Buscar pessoas que possam contribuir para o seu crescimento. E como disse Benjamin Graham, se for necessário pagar, que se pague, porque não tem, como diz a Mastercard, preço, essa transfusão de conhecimento de quem já viveu coisas que você precisa aprender ainda. Pense nisso. E aqui, agora, eu queria falar um pouquinho, porque muitas pessoas estão sempre me perguntando sobre a questão do preço das ações da Oi. É algo que eu não me preocupo, mas sei que muitos se preocupam. E eu queria trazer aqui um exemplo recente, né? Dia 9, né? No dia da reunião do CAD. Veja, às 13h45 havia uma queda nos papéis da Oi BR3, de quase 20,2%. Ela estava cotada a 77 centavos. O que estava acontecendo nesse exato momento? Nesse exato momento, a reunião do CAD estava 3-0 contra a venda da Oi Imóvel. Aí depois, olhando já por volta aí de 16h30, né, já com a virada do jogo para os 4-3 e a venda da Oi Imóvel sendo aprovada, nós já estávamos atingindo um pico de máxima nesse dia, vendo o preço da ação a 1,16. E ela acabou depois terminando o dia a 1,01. Então vejam a oscilação da ação, como foi forte nesse dia, né? Chegou aí a 0,77, depois subiu e foi lá a 1,16, uma oscilação muito forte. E eu fiz esse post com essa variação e coloquei no meu Instagram agora no fim de semana. E aí o Kratos TV, que é um inscrito do canal, ele me mandou uma mensagem e colocou assim: fascinante, Clóvis, esse cálculo é básico, mas muitos não entendem esse raciocínio e não enxergam por esse lado, o lado obscuro para a geração de capital. Porque eu comentei exatamente isso, que a ação da Oi, como ela está na Bacia das Almas, e ela está na Bacia das Almas por causa de estar na recuperação judicial, então os grandes investidores, fundos de investimentos, eles não entram em ações com essa característica, eles ficam de fora. Por mais que saiba que ela vai sair, eles não entram porque eles são proibidos de comprar ações em recuperação judicial nos seus estatutos. E aí, uma empresa muito barata como é a Oi, ela está na mão de quem? Quem está operando com ela? Se o grande investidor não está nela, quem é que está operando com ela? São os especuladores. São os especuladores. E a Oi tinha uma outra característica, que era uma presença muito grande de CPF, ou seja, de pessoas físicas, na sua grande maioria despreparada. Então, facilmente são manipulados pelos especuladores. Um exemplo que eu dei no post foi o seguinte: imagine um investidor que tem na bolsa 5 milhões de reais investidos. Aí ele tira 10% desse capital e resolve especular com Oi. Então ele separa 500 mil reais, ele diz: aqui eu vou brincar e ver se ganho dinheiro especulando. Nesse dia, imagine que a pessoa comprou a ação da Oi lá embaixo, 0,77, 0,78. E esperou ver a subida, e quando chegou lá em 1,15, 1,16, deu a ordem de venda. Nesta variação, ele ganhou muito dinheiro. De 0,77 a 1,15, 1,16, ele ganhou muito dinheiro. Quase 50% da queda
ao pico do dia, quase 50%. Então a pessoa que deixou lá 500 mil numa operação como essa, ganhou, numa tarde, 250 mil reais. Tá bom para você? Se ele botou 1 milhão, ganhou 500 mil. Se botou 2 milhões, ganhou 1 milhão. Uma tarde, rápido, em algumas horas. Entendeu? Então veja, isso é uma Disney dos especuladores. A Oi é uma Disney dos especuladores, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro. E foi isso que eu quis mostrar. Que nessa variação do dia 9, as pessoas ganharam praticamente a metade do que aportaram na operação, entre a mínima e a máxima do dia. Simples assim. Quem colocou 500 mil ganhou 250, quem colocou 1 milhão ganhou 500 mil, quem colocou 2 milhões ganhou 1 milhão, quem colocou 4 milhões ganhou 2 milhões, quem colocou 10 milhões ganhou 5 milhões. Ora, que maravilha, hein? E aí o Kraitos colocou, né? Fascinante, Clóvis, esse cálculo é básico, mas muitos não entendem esse raciocínio e não enxergam por esse lado o lado obscuro para a geração de capital. Obrigado por disponibilizar esse raciocínio, pois ele é despertador. Valeu, Kraitos. Que bom que você pegou aí a visão, né, do que a gente quis compartilhar, porque muitas vezes as pessoas ficam sem entender, poxa, o papel não sobe, não vai subir, enquanto tiver os especuladores fazendo brincando aí. E brincando de ganhar dinheiro, diga-se de passagem. Não é? Não vai subir enquanto tiver esses especuladores no papel. Não tem chance de subir, porque ele não deixa, ele não vai deixar o papel subir, não vai deixar. Como é que isso pode ser combatido? Só tem duas maneiras. Uma é esperar a saída da recuperação judicial, na expectativa de que aí vão entrar os fundos de investimentos, os grandes players, que vão, sobretudo investidores estrangeiros, que vão olhar para a Oi, entender o case, porque já estão estudando o case, né? E aí vão comprar grandes quantidades de ações para o longo prazo. Vão dar ordem a mercado para comprar o que tiver no book de ofertas. E aí vai comprar muitas ações, milhões de ações, entendeu? De uma tacada só. Aí sim, você começa a tirar o papel da mão do especulador, que trabalha sempre com stop e com um ponto de venda e um ponto de compra. Então ele vai ser apanhado por esse movimento, por essa onda, que vai ser uma tsunami. É o que se espera, né? Eu espero que aconteça esse movimento. E aí o especulador sai dessa ação. E naturalmente, com esse fluxo comprador, o papel sobe. Essa é uma possibilidade. E se o fluxo não acontecer? A outra possibilidade é o grupamento de ações. Que aí você joga o papel acima dos R$5, dos R$8, dos R$10, e você elimina esse especulador do papel. Porque você só especula com o que é barato. Aprenda isso. Você só especula com o que é barato. O especulador ele só movimenta papéis baratos. Então, ações que não estão em recuperação judicial, de empresas que não estão em recuperação judicial, mas que são baratas, tipo IRB, Cielo, Cogna, são vítimas de movimentos especulativos. Entenderam? Então, muito cuidado com empresas baratas, cujas ações estão muito baratas, abaixo de R$3, porque os especuladores amam essas empresas. E a Oi é um verdadeiro parque de diversões para os especuladores. Muita gente ganhando dinheiro. Eu espero que você entenda isso de uma vez por todas. Uma vez por todas você entenda isso.
Por que é que a ação da Oi não sobe? Porque o especulador não deixa. E por que ele não deixa? Porque ele está ganhando muito dinheiro especulando. Teve gente que fez essa operação no dia 9 de fevereiro agora e ganhou rios de dinheiro. Então, para esse cara, o jogo está muito bom. Por que ele vai deixar o papel da ação subir? Não faz sentido. Certo? Agora, invista em conhecimento. Você precisa entender essas coisas. Invista em conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito importante e você precisa adquirir. Benjamin Franklin já dizia: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, certo? Por falar em conhecimento, dois recados. Essa semana estamos com duas lives, né? Uma na quarta-feira e uma na quinta-feira. Portanto, se agende, eu vou estar interagindo com vocês quarta e quinta-feira dessa semana, às 19 horas. Coloque na sua agenda. Quarta e quinta, 19 horas, nós temos um bate-papo. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre a Oi, vamos falar sobre reflexões sobre o mundo empresarial. Vão ser 2 dias para a gente trocar conhecimento, certo? Vai ser um prazer encontrá-los nessas 2 lives. Para finalizar, eu queria compartilhar também um outro raciocínio do Ricardo Schweitzer. Ele colocou o seguinte: investir é uma atividade individual. Investir é uma atividade individual. Não é um esporte coletivo e muito menos uma atividade cooperativa. Investidores sérios, em sua maioria, trabalham em silêncio e só divulgam o que estão fazendo ou fizeram quando lhe convém. Nunca se esqueçam disso. Eu costumo verificar em muitos seguidores aqui do canal um erro que eu considero gigantesco. As pessoas estão em grupos de WhatsApp pensando que estão aprendendo alguma coisa sobre investimentos. As pessoas estão em canais de fóruns de bate-papo sobre investimentos, acreditando que estão aprendendo alguma coisa sobre investimentos. Estes ambientes não vão lhe ensinar absolutamente nada. Você está perdendo seu tempo e sua energia, porque as pessoas que frequentam estes ambientes ou sabem igual a você ou sabem menos do que você. Você não encontrará nesses ambientes investidores que tiveram sucesso ao longo de suas vidas. De novo, investir, vamos aqui para o Ricardo Schweitzer, investir é uma atividade individual. Não é um esporte coletivo e muito menos uma atividade cooperativa. Investidores sérios, em sua maioria, trabalham em silêncio e só divulgam o que estão fazendo ou fizeram quando lhes convém. Eles não estão nesses fóruns, eles não estão nesses sites, eles não estão nesses grupos em redes sociais. Então, se você está e eles não estão, você está no lugar errado. Porque você está se conectando a gente medíocre, a gente que não conquistou absolutamente nada na vida. Então você está se cercando de pessoas muito fracas. E se você se cerca de gente ruim, de gente fraca, de gente medíocre, a chance de você dar certo, muito pequena. Muito pequena. Procure poucas e boas referências. Tente se conectar a poucas e boas referências e pessoas que, de fato, ao longo de sua vida, possuem uma história de sucesso. E se afaste das redes tóxicas. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.